Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador da nossa programação. Hoje nós vamos debater o tema Fake News e os desafios da liberdade de expressão. Agradeço a sua companhia, para você que acompanha a nossa programação, o nosso programa Conexão Livre, para você que nos acompanha através do canal 19 no analógico, 19.1 no digital, 27 e 527 cliente net. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos debater aqui sobre as fake news. Estão aqui nos estúdios da RTV Criciúma o professor Luiz Conte, professor de Direito da Faculdade Exucre. Tudo bem? Muito feliz em poder participar desse debate sobre esse tema tão palpitante, tão importante nesse momento. Também está aqui nos estúdios da RTV Criciúma a jornalista Tânia De Favre Juste. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Taylor. Obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar sobre esse assunto aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor Conte, eu quero passar a bola para você e já com uma pergunta básica que irá ser o direcionamento do nosso programa de hoje. Fake news é crime? Não, fake news não é crime. Não existe hoje, dentro do sistema jurídico brasileiro, nenhum tipo de previsão legal que puna com uma pena de prisão, por exemplo, a transmissão de informações falsas, né? Então a gente não tem esse tipo penal dentro da legislação brasileira. O que existe sim é, em algumas situações, a possibilidade de atribuir a uma pessoa que dissemina uma notícia falsa sobre alguma pessoa em específico aqueles tipos que a gente chama de crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria. Aí sim, nessa hipótese sim, mas a divulgação da informação falsa por si só não constitui crime. Exato. Tânia, e sobre, levando o nosso tema para dentro do campo jornalístico, do mundo das mídias, como que o cenário e também as pessoas que trabalham no ambiente da imprensa vê a fake news? Então as fake news, as notícias falsas, né, elas são altamente prejudiciais por uma série de fatores, que a gente imagina que vai conversar, mas principalmente porque as pessoas passam a entender que qualquer informação pode ser falsa, então isso traz um risco para o jornalismo, porque então se quase tudo é mentira, será que eu posso confiar no que uma fonte que sempre foi confiável está dizendo? Então tem esse limite, né, de enquanto o jornalismo tem esse rigor, essa preocupação com a ética, com a checagem, com amplas fontes, e às vezes as pessoas acabam também colocando o jornalismo dentro deste balaio, né, entre aspas, das fake news, o que é bem nocivo porque é verdade, né? Porque realmente é fato. Interessante. Professor Conte, está tramitando, já passou no Senado e está tramitando na Câmara a PL, né? O PL 2230 desse ano, que fala, né, que basicamente é a lei das fake news. Você abriu o programa falando sobre que não existe nenhum instrumento legal que dê pena de prisão para as pessoas, né, que praticam a fake news. O que irá mudar tendo a sanção ou não da lei das fake news? Então, do ponto de vista legal, tá, criminal, vamos dizer assim, não muda nada, porque essa lei ela não traz nenhum tipo de punição, de novo, mantém o sistemático anterior, para quem dissemina fake news. Aliás, ela nem se preocupa muito em definir o que seria fake news. Tá? A preocupação dela não é com o conteúdo, é com a forma de divulgação. Então, o que a lei pretende fazer, e daí porque eu vejo, já talvez antecipando uma discussão posterior, que não tem nenhum problema com a liberdade de expressão, é justamente o fato de que o que ela faz, ela quer que as plataformas de redes sociais elas se autorregulem, elas estabeleçam critérios para que uma pessoa não possa se utilizar de, por exemplo, robôs, né, aqueles perfis inautênticos, inclusive é o que fala a lei, para divulgar informações para uma ampla massa da população. Então essa é a principal preocupação. Então não se ataca tanto o conteúdo, a lei não pretende verificar se o que eu estou postando na rede social ele é correto ou não, é uma informação verídica ou não. Não é essa a preocupação. A preocupação dela é que eu não posso utilizar de perfis inautênticos dentro das redes sociais, né, para disseminar qualquer tipo de informação.
Tá? Então esse é o principal mecanismo legal. E isso é importante destacar porque, por exemplo, tem a previsão aqui de que as pessoas o WhatsApp, por exemplo, tem que criar um mecanismo para impedir que eu possa incluir uma pessoa no grupo sem a autorização prévia dela. O WhatsApp tem que criar mecanismos que falo o WhatsApp porque ele é o mais utilizado pela gente, né? Então que impeça o encaminhamento de uma mesma mensagem para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Porque são justamente esses mecanismos que são possíveis hoje dentro dessas redes sociais que permitem que robôs disseminem as notícias falsas, as fake news, né? Então acho que é importante aí, não tem controle de conteúdo. Tá? O controle não é feito sobre o que o indivíduo está postando, o controle é feito sobre como as redes sociais devem divulgar aquela informação. Isso não é algo que pode emudecer também a questão da livre expressão e também até mesmo o trabalho da imprensa, professor? Não, eu acredito que não, porque, primeiro, existe uma preocupação muito grande da lei de distinguir aquelas informações que são divulgadas por órgãos de imprensa, tá? Daquelas informações que são divulgadas por perfis que, de novo, são inautênticos. Que a gente não consegue estabelecer quem é a pessoa que está disseminando aquela notícia, né? A Constituição Federal, ela estabelece sim a liberdade de expressão, né? Só que a liberdade de expressão ela tem pelo menos no mínimo um parâmetro que tem que ser observado: a possibilidade de eu verificar quem é que está se expressando. Né? Tanto que a Constituição fala, é garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato. O que a gente tem visto é que esses perfis, essas notícias falsas são geralmente disseminadas a partir de perfis que são falsos. Então que tem uma pessoa que está se escondendo por trás da rede social para disseminar uma informação falsa. Então o que está procurando a lei? A lei está procurando estabelecer uma forma que eu possa identificar, primeiro, impedir que essas informações se espraiam para um número gigantesco de pessoas e também que eu permita que eu identifique quem é que está, por exemplo, cometendo um crime de injúria, um crime de calúnia ou difamação, né, contra alguém. Tânia, e agora eu quero fazer uma pergunta, você que é da área, que já trabalhou com assessoria e trabalha com assessoria de imprensa, o que dá mais trabalho? Criar um fato, dar um furo jornalístico, criar uma super matéria ou combater uma fake news? Com certeza combater uma fake news, porque até é importante as colocações que o colega trouxe do ponto de vista jurídico, né, que essa regulamentação é importante porque a internet é terra de ninguém, né, todo mundo, né, e vários governos têm se voltado para debates como este, né, em vários países, em função de escândalos de apropriação indevida de dados, enfim, todo o que abarca, né. Mas é difícil combater a fake news, Taylor, porque... Primeiro porque tem dois vieses, né. O primeiro que todos nós já temos crenças e as coisas que nós acreditamos, certo? Então, quando chega às vezes uma notícia aqui no nosso celular sobre um artista ou um político que, por exemplo, a gente não gosta, não tem afeição, eu já tenho uma predisposição e algo que eu acredito que eu vou entender essa notícia como se fosse verdadeira, que eles chamam que é o viés de confirmação. Então, as coisas que eu acredito vão confirmar aquela informação que é falsa como se fosse verdade, né? E então é bem difícil combater, por mais que a gente tenha vários projetos hoje no Brasil de checagem, como a Agência Lupa, Os Fatos, Estadão, ou vários sites checando, milhares de notícias todos os dias chegam, né, nos nossos celulares ou na televisão, rádio, enfim. Só que nem todas são checadas, né? Então tem sim muita informação falsa circulando, né? E para além desse viés de confirmação que a gente, né, pode cair sim numa fake news se a gente não for buscar outras formas ou verificar se é de fato uma notícia verdadeira, né? Tem também a questão da educação midiática, que é que a gente educar o público para separar o joio do trigo, né? Não, eu vou buscar na internet, em buscador, outras fontes, eu vou ler não só o título, mas a notícia inteira. Então eu acredito que é bem difícil combater, mas, né, estamos aí todos os dias nessa batalha. É verdade, é uma batalha todas nós. A gente até mesmo se pega, às vezes, quando recebe em algumas plataformas digitais, já enumeradas aqui, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, bastante notícias falsas, né, professor? E sobre essa questão, você acredita que essa lei da fake news é um lado, claro que existem parte ideológica, partidária, movimentos que são pró, outros são contra, mas isso gerará e vai gerar um benefício à nossa sociedade? Eu acredito que sim. Eu acho que
o principal, eu vou dizer que eu admiro a posição do legislador, que justamente teve vários projetos que chegaram no Senado Federal desde de 2018, que visavam justamente a controle do conteúdo da notícia. Então, quer dizer, o que vai acontecer? A gente ia dar o poder para as agências de checagem, essas agências que a colega citou, inclusive, para que elas definissem o que é uma notícia falsa e o que não é. Me parece que aí criava-se um espaço em que haveria possibilidade de um controle da liberdade de expressão. Tá? A partir do momento que a gente transfere a responsabilidade, né, de quem está divulgando a notícia para plataformas que acabam ajudando na divulgação, eu acho que a questão da liberdade de expressão está combatida. Uhum. Tá? Então, eu acho que isso pode vir a trazer no futuro, né, uma democratização de fato, tá, das redes sociais, da informação, perfeito, mas sem prejuízo da veracidade. A gente pode divergir sobre opiniões, a gente não pode divergir sobre fatos, né? Eu acho que esse é o ponto elementar aqui que a lei está querendo preservar. Opinião é uma coisa, fato é outro, né? Então, acho que essa é a questão. Vai dar um acréscimo? Vai. Eu trabalho na área de direito eleitoral, a gente sabe como isso pode causar prejuízo a curto prazo. E um prejuízo que, às vezes, por exemplo, no âmbito de uma campanha eleitoral que dura alguns poucos dias, uma notícia falsa disseminada, mesmo que depois se comprove falsa mesmo, vai levar muito tempo para que eu possa refazer, vamos dizer assim, me fugiu agora o termo, mas desfazer a inveracidade criada por ela. Tânia, você fez um TCC no seu mestrado, né, em jornalismo, baseado numa operação e também a questão das governanças sobre a questão da operação e também divulgação do site Intercept Brasil, né, que foi um boom, né, quando aconteceu isso. Recentemente aconteceu outra super matéria desse site que envolve também isso, vem causando também transtornos, tanto no governo do estado quanto embates até mesmo na Assembleia Legislativa. Digamos que tivemos bastante campanhas lá atrás sobre a questão do jornalismo, o jornalista formado, né? Hoje todas as pessoas se acham no direito, ou se tem, por exemplo, uma mídia social ou dentro das suas plataformas digitais, o direito de querer opinar e às vezes passar pelo papel de um jornalista. Até onde vai o papel da minha opinião e o papel do jornalista? Acho que, como o colega bem falou, né, todos somos livres, né, temos liberdade de expor as nossas opiniões, né, sobre política, religião, enfim, as mais diversas temáticas. E o apoio do cidadão, a participação do público é sempre muito importante, tanto é que eu abordo isso na minha dissertação de mestrado. Mas eu acho que o limite que tem que ser estabelecido é essa questão que a gente já trouxe. Assim, o jornalista, ele é o profissional, e eu defendo que todos tenham o diploma, né, a formação na área, porque ninguém gostaria de se constar com um médico que não, né, fez o curso de medicina ou com um advogado que não cursou direito. Então, eu defendo, né, a gente tem vários jornalistas que não possuem diploma, mas são excelentes profissionais, também não dá para colocar tudo no mesmo, né, balaio, mas eu defendo a formação. E o jornalista, ele é o profissional, ele estuda ética, ele estuda liberdade de expressão, para entregar justamente um conteúdo que a gente sabe que tem diferentes linhas editoriais, mas uma coisa única, né, que é respeitar, né, a população, trazer diversas versões de um mesmo fato, porque nunca é só uma versão. Então, o profissional jornalista não é o que está mais capacitado, mas o que se preparou para buscar essa informação, para apurar ela e para entregar um conteúdo que de fato vai contribuir para o cidadão, né, tomar melhores decisões. Desde que o jornalismo surgiu, ajuda na manutenção da democracia justamente por isso, de várias mídias tradicionais, jornalismo independente, enfim, todo mundo apresenta as suas versões para você se inteirar, se informar e aí sim tomar as suas decisões. Então, acredito que seja dentro desse panorama, assim. Interessante. Professor Luiz Conte, sobre essa questão eleitoral, nós vamos debater no próximo bloco os desafios também do candidato, né, se compor e também combater as fake news durante esse período. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Livre. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras.
Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem, você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Viapian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Viapian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Viapian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Viapian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou o Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta na programação da RTV Criciúma. Esse é o programa Conexão Livre e nós estamos debatendo sobre o tema de hoje, que é as fake news, né? Até onde vai o direito à liberdade de expressão e também o que se refere às notícias falsas, noticiada e também replicada por algumas pessoas. Professor Luiz Conte, nós estávamos debatendo no último bloco sobre a questão eleitoral, né? Muitos candidatos, muitas pessoas sofrem durante esse período com a disseminação das fake news. Né? Até onde, você que é especialista na área e também advogado e do campo do direito, até onde isso pode prejudicar um candidato ou uma candidata nesse período eleitoral? Então, Taylor, a gente não tem nenhum dado, nenhuma estatística, e não sei nem se é possível fazer isso, né, do impacto dessas fake news, então dessas notícias falsas para uma determinada candidatura. Não temos uma análise científica, vamos dizer, disso, mas por experiência, né, a gente vê que em algumas situações esse tipo de disseminação pode afundar uma candidatura. Né? A gente falava aqui nos bastidores aqui um pouquinho antes, né, daquelas situações em que o desmentido leva muito tempo. Né? E nós estamos falando de uma época que nós estamos numa campanha eleitoral que hoje tem 45 dias. Né? Em 45 dias, uma notícia que é disseminada às vésperas de uma eleição, uma semana antes, é impossível. Mesmo utilizando de todos os meios que a legislação garante ao candidato para fazer o direito de resposta, ainda assim fica bem complicado para a gente definir isso. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: a maior parte dessas notícias falsas não são disseminadas por outros candidatos, são disseminadas justamente por esses perfis, por essas contas inautênticas, essas contas falsas, esses perfis falsos. E daí, como é que eu vou fazer o direito de resposta contra alguém que eu não sei onde está, que geralmente está situado na Rússia, na Ucrânia, né, nesses países aí
principalmente do leste europeu, então fica bastante complicado de tu fazer funcionar, né, esse sistema. E aí, se eu tenho alguma preocupação com liberdade de expressão, ela está na legislação eleitoral, porque por conta disso o TSE tem adotado, não adotou ainda, não, mas se dotou do poder de, eventualmente, a Justiça Eleitoral poder definir o que seria uma notícia falsa ou não e excluir uma determinada postagem, tá, das redes sociais. Aí eu acho que nós entramos num terreno complicado, que vai um pouco além do que a lei estabelece, porque daí nós vamos ter alguém, um juiz eleitoral, e tem maior confiança nos juízes, mas né, não são deuses, né, não são anjos, né, são homens. Então o juiz eleitoral definia o que seria uma notícia falsa ou não, mas sob que parâmetros? O que é uma notícia falsa? Né? A gente já começa por um problema conceitual. Por isso que eu louvo o que a lei está pretendendo fazer. A lei está tentando criar mecanismos para diminuir a possibilidade de que alguém possa divulgar em massa uma determinada informação, seja ela falsa ou não. Tá? Deixando essa possibilidade para os órgãos de imprensa, que tem lá sua ética jornalística, que tem seu estudo, seu método de checagem das fontes, né? E que dificilmente, que prima pelo contraditório, né? Dificilmente ouve só uma das partes, sempre tenta consultar outra parte também, ou outro envolvido para divulgar a notícia. E esses teriam a possibilidade da ampla divulgação em massa. Agora, essa pessoa que se utiliza de notícias de fonte duvidosa, né, ela vai ficar relegada a um pequeno grupo. Às vezes o grupo da família do WhatsApp, a página dela do Facebook. Perfeito, beleza. Não tem limitado de forma nenhuma a sua liberdade de expressão, né, mas também não cria nenhum tipo de disseminação de notícias inverídicas, ou pelo menos sem fonte, né? Interessante. Tânia, você que já fez a assessoria, né, de imprensa, tanto governamental, para pessoas ligadas ao poder público, como se recebe uma fake news e como se combate lá nos bastidores de uma assessoria de imprensa para as pessoas que são ligadas ao ambiente público? Então, nos últimos 5 anos eu estive à frente da Prefeitura de Sara, trabalhando com políticas públicas, enfim, divulgando as informações, e de vez em quando, sim, saía algum boato e tudo mais. Eu acho que todo boato, toda mentira deve ser combatido, né? A partir do momento que também, geralmente, quando começa a circular, que dá uma proporção maior, né? É importante um posicionamento, né? Porque no meio político tem muitas picuinhas, né? Que a gente chama, assim, de invenções, mas é importante, assim, tudo que atenta contra a honra, que o professor trouxe, e que é mentira, deve ser, sim, explicado, enfim, os fatos devem ser, né, publicizados. Durante a minha estadia, tivemos, acho que uns 2 episódios de alguém, né, usar algum outro espaço público para dizer, que fez alguma coisa indevida ou isso ou aquilo. Que às vezes faz parte também, isso, né? Faz parte de todo o jogo, enfim, político, né? Mas a gente vai atrás, faz uma nota, faz uma retratação, e também todas as vezes que foi criada alguma inverdade, enfim, sobre os agentes políticos, prefeito, vice ou algum secretário, todos foram, as pessoas que começaram essa informação falsa foram acionadas judicialmente. Eu acho que não tem como deixar impune, por mais que a lei, né, que está sendo, enfim, discutido, o projeto de lei, não traga punição. É importante, né, o processo, enfim, levar para a via judicial, porque essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Exatamente. Professor, você vem de um ambiente escolar, um ambiente acadêmico, que dentro são discutido e também é um ambiente plural, né? Como os acadêmicos e as pessoas que estão lá estudando, principalmente no seu curso que você profere essas aulas, que é a área do direito, vem se preparando tanto para o combate às fake news e também se livrando, né, um pouco dessa questão de falar a verdade em vários âmbitos da sua escolha profissional. Então, o que a gente tem salientado sempre, tanto na condição de professor, lá para o direito, a ideia de liberdade de expressão é muito importante, né? Liberdade de expressão, mas com contraditório sempre oportunizado. Então, o que a gente tem falado sempre é a necessidade de se informar, né? A gente tem que trabalhar necessariamente com fontes que sejam autênticas, né? O grande problema que eu vejo que as redes sociais criaram
é que tem eles criaram justamente o que a Tânia falou ali antes, uma sensação de incredibilidade geral. Ninguém mais acredita em nada, né? Eu acho que, e eu vou ressaltar um ponto que a Tânia falou no bloco anterior, um grande mal disso está por trás de uma decisão do STF, de questão de 10 anos atrás, que entendeu que o exercício da profissão de jornalismo não dependia mais de diploma. Né? Porque o STF não conseguiu fazer uma distinção justamente entre o ato privativo do jornalista, que seria a divulgação de uma notícia, de uma informação, e a opinião. Eu, na condição de colunista de um jornal, eu poderia lá expressar a minha opinião sem problema nenhum. Eu não estaria ferindo, não teria necessidade, por exemplo, de eu estar amparado com um diploma de jornalista. Agora, para que eu possa divulgar uma informação, é essencial que eu passe por uma faculdade onde os princípios éticos, a forma de atuação, elas são estabelecidas. Então, eu aprendo lá. Eu sou informado de como eu tenho que atuar. E, mais importante ainda, eu posso ser responsabilizado no meio na minha profissão se eu eventualmente deixo de responder por esses princípios éticos. Então, eu acho que é uma questão de responsabilização aqui. Tá? Eu quero ressaltar isso. Eu acho que o mal, o STF, que hoje se diz justamente grande vítima das fake news, vamos dizer assim. Eu prefiro a expressão notícias falsas, a gente popularizou, sim, mas eu não entendo porque a gente usa uma frase em inglês para dizer uma coisa que tem em português. Né? Mas então, o grande alvo das notícias falsas hoje foi quem permitiu isso a partir do momento que disse: não existe diferença nenhuma entre tu divulgar uma informação e dar uma opinião. Para mim, aí está, vamos dizer assim, a caixa de Pandora dessas fake news aqui no Brasil. Ainda que a gente entenda que é um fenômeno mundial, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. A lei brasileira, por exemplo, ela é basicamente uma adaptação para a terra brasileira, assim, para a terra brasilis, da lei alemã, que trata sobre o mesmo tema. Tá? Então é um problema difundido, geral, mas eu acho que aqui no Brasil tem esse adendo, né? essa gravidade que foi. O Supremo Tribunal Federal um dia chegou lá e disse: não existe diferença nenhuma entre informar e opinar. Né? E aí hoje a gente não sabe mais diferenciar o que é uma opinião do que é uma informação. E acaba que uma mídia particular acaba sendo um veículo de comunicação e, se não checar, né, acaba sendo as pessoas ou passando e disseminando essas notícias falsas. Tânia, ainda sobre essas redes sociais, os vários usuários estão reclamando que estão sendo meio que censurados, digamos assim, quando se fala ou se expressa sua opinião, estão sendo vítimas, dizendo que são tendo vítima de censura. Isso tem a ver com os movimentos que tivemos recentemente? Os grandes movimentos sociais? Sobre as lutas? Na verdade, como a gente está discutindo, assim, todo mundo ali é livre para opinar, né? Eu não gosto do candidato XY por isso e aquilo, né? Ou vou votar, falando de eleição já, que é a temática. Não há nenhuma situação de censura, a não ser que eu, no meu direito individual, ache de expor uma opinião em que eu esteja acusando, por exemplo, eu vou acusar o candidato a vereador tal que ele superfaturou uma obra sem eu ter provas daquilo. Eu acho que a partir desse momento que eu faço uma exposição de opinião, que eu ataco alguém, não censura, mas eu vou ser responsabilizado por aquilo, né? Mas falando de movimentos como um todo, a gente observa, por exemplo, o Facebook, né? Que a gente, querendo ou não, é refém de vários aplicativos que a gente também usa para trabalhar, para se comunicar, é muito positivo. Mas, por outro lado, né, eles foram em tribunais, né, enfim, nos Estados Unidos e Londres, em função de um escândalo que a gente teve da Cambridge Analytica, né? Então, uma empresa que é uma indústria de poder visando os seus objetivos, né, que foi a eleição lá do Trump, enfim, nos Estados Unidos, se apropriou indevidamente de dados de milhares de pessoas, né, sem o consentimento dessas pessoas. Então, isso eu considero altamente criminoso. A legislação, né, também, porque as pessoas foram, receberam conteúdos, propagandas que foram pensadas especialmente para elas, sem autorização delas, né? Então, isso é
o que a gente vê quando a gente olha para escândalos como esse, ou para movimentos, né, enfim, que falam de censura, é que a gente está enxergando só algumas árvores, tem uma floresta inteira. A indústria da desinformação, da mentira, ela é enorme, e a gente vai ter que, com lei ou sem lei, a gente vai ter que aprender a conviver, porque nos próximos anos, mesmo tendo uma legislação que eu também considero pertinente, elas não vão deixar de aparecer. Então, todos os dias a gente vai ter cada vez mais notícias falsas circulando por aí. Interessante. Professor Conte, o problema do Brasil não é leis, né? O problema é de quem fiscaliza. E essa, será mais um problema de fiscalização também? Então, o interessante dessa lei, né, pelo menos pela análise que eu fiz dela, no estado que ela está hoje, por quê? Porque nós estamos falando de um projeto de lei que precisa ainda ser aprovado na Câmara dos Deputados e ser sancionado pelo Presidente da República para que ele possa vigorar. Né? Então, por enquanto, o que nós temos é um projeto de lei. Né? Me parece que ela é interessante que ela coloca a responsabilidade pela regulação para as próprias redes sociais. Tá? Então exige que essas redes sociais elas criem mecanismos e elas mesmas se regulem para impedir isso. Impedir a disseminação dessas notícias falsas. Né? Então, parece que é mais interessante do que colocar lá sob responsabilidade do poder público essa fiscalização. Então, é uma autofiscalização. É um modelo bastante interessante. Vejam, a gente pegou essa semana passada, né, o Facebook que cancelou uma série de contas de pessoas ligadas ao Presidente da República, aos filhos do Presidente da República, que teoricamente, supostamente, estariam disseminando fake news. Né? Teria lá, sei lá, o gabinete do ódio, uma coisa assim. Né? Vejam, é já um exercício de autorregulação, né? do próprio Facebook. Agora, me parece que é bom que a gente tenha uma lei para não ficar só sobre responsabilidade dessas redes sociais, né? Desses mecanismos de rede social. Acho que seria interessante, então, a lei pegar e dizer, existe responsabilidade. Tá? Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, né? Por que é importante relatórios, informações, por que é importante que eu vede o anonimato em uma rede social? Que eu posso dar a minha opinião, beleza, mas eu não posso estar isso escondido atrás de um perfil falso ou de uma série de robôs e tal. Porque existe um mecanismo de responsabilização, não só na esfera do direito penal, também na esfera do direito civil. Então, se eu vou lá e divulgo uma notícia, tipo como a Tânia tinha falado ali, de que um determinado agente público, ele se locupetou, ele se corrompeu, ele recebeu verbas públicas de forma irregular, né? Eu tenho que estar ciente que se eu fizer isso e se eu não puder comprovar isso, tá? Eu vou ser responsabilizado. Talvez não vá receber uma denúncia por calúnia, de difamação ou injúria, mas eu vou receber uma ação de dano moral. Né? Responsabilização é essencial, e para mim a ideia é essa, né? A ideia por trás da lei é justamente essa: vamos responsabilizar quem de fato está agindo contra direitos de terceiros, que são essas pessoas que são geralmente atacadas por essas informações falsas. Eu não posso admitir, eu não posso achar certo que qualquer um, porque está albergado por uma rede social, possa chegar lá e dizer que alguém é corrupto, que alguém é ladrão, que alguém é bandido, que alguém é estuprador, né? Sem eventualmente vir a responder caso isso não seja verdade. Não pode ser um vale tudo. Eu acho que esse é o ponto principal. Tânia, e quando a fake news parte de alguém da imprensa? Complicado. Acho que a gente tem esse dever com a verdade, todos devemos ter, mas o jornalista principalmente, né? Claro, ninguém está imune a cair, né? A ser vítima de uma fake news. Mas eu acho que é aquilo que a gente vem conversando, assim. Não é porque eu sou uma profissional de imprensa que eu recebo, né, várias notícias durante o dia que eu vou compartilhar também sem checar. Eu checo. É uma coisa minha e no grupo ali, nos grupos de família, sempre vem... Às vezes tem, confere pra mim se é verdade. Eu disse assim, olha, vou passar aqui uns manuais pra vocês, pra ajudar, pra vocês também começarem a verificar se isso é verdade ou não. Se parte de um profissional de imprensa, alguém que já tem esse esclarecimento, essa educação pra buscar se aquilo é verdade ou não, é grave sim, tem que ser, né?
Até mesmo nós não podemos esquecer que estamos vivenciando uma pandemia, né? Estávamos de máscara até agora, Sim, só tiramos para entrevista, mas existem bastante também a questão de divulgação, o medicamento X faz efeito, e isso vem atrapalhando muito, não só as pessoas que dependem de certos medicamentos, como não ter, ou quando tem, é um superfaturamento, né? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Conexão Livre. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Agradeço a sua companhia aqui na RTV Criciúma. Nós estamos debatendo sobre fake news. Quero cumprimentar você também que nos acompanha através das plataformas digitais. Para isso você basta usar o @RTV em qualquer uma delas. Nós estamos debatendo sobre fake news e no último bloco nós encerramos falando sobre essa questão da pandemia que estamos vivenciando e a disseminação de notícias falsas, até mesmo com o uso de medicamentos, chás e outras especiarias que podem ou não combater o Covid-19. E isso, no ambiente da imprensa, recebemos dentro de grupo de WhatsApp, Tânia, e às vezes eu recebi tanto isso em vários grupos, que alguns a gente consegue falar, dizer que não funciona, mas a gente tem medo às vezes de ser o chato do grupo de WhatsApp ou de qualquer outra plataforma, Como se comportar diante de um cenário desse? Então, realmente está todo mundo um pouco desesperado para que tudo isso passe ou que encontrem um medicamento que seja não eficaz, mas é importante dizer que cada paciente que chega, dependendo do nível de sintomas, é sempre um médico, o profissional indicado para dizer se vai usar determinado medicamento ou não. E não agentes políticos, como a gente vê às vezes determinados políticos defendendo o uso de certos medicamentos, enfim.
é o médico que vai definir os protocolos de Organização Mundial da Saúde, enfim, dos órgãos de saúde, né, responsáveis por isso. É importante isso que tu mencionou, Taylor, porque chega ali no grupo da família, mãe, sogra, as perguntas, né, será que realmente esse medicamento aqui previne, né, ou qualquer outra coisa? E quando a gente vai fazer não só em relação à pandemia, mas qualquer outra notícia falsa, quando a gente faz essa pausa e diz, é mentira, eu vou te passar aqui, olha só, está aqui comprovando que não é verdade. Segundo a psicologia social, né, psicólogos poderão explicar melhor, a gente gera uma descarga, porque eu estou dizendo que algo que ele me trouxe é mentira, então você fica um pouco chateado, digamos assim. Mas eu acho que independente, né, sei que principalmente nas eleições de 2018 teve muitas brigas em grupos de WhatsApp, entre amigos, enfim, por conta disso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência de que se a gente, enquanto jornalista, né, ou qualquer outra pessoa aqui que checou aquela informação, trouxe, né, o esclarecimento, eu acho que você tem que sim agradecer. E se você tinha encaminhado aquela notícia que era falsa para algum outro grupo, para algum conhecido, fazer esse papel, olha só, me equivoquei, na verdade o medicamento, né, tal, não é para isso. Então, assim, as pessoas podem atentar contra a própria vida. Se eu leio na internet, eu recebo no WhatsApp que aquele medicamento, né, é bom, não é, previne a infecção pelo vírus. Como aconteceu com a cloroquina, né, quando começaram os primeiros estudos, enfim, que também segue, tá tudo muito, os fluxos estão seguindo, os estudos estão acontecendo, a gente não tem nada muito concreto, né, então todo mundo correu para as farmácias para comprar, né, sem saber se precisaria ou não da indicação. Então as pessoas têm que ter muita responsabilidade quando compartilham isso, para ninguém atentar contra si, ou às vezes na iminência de ajudar, porque é sempre querendo ajudar, né, algumas vezes, né, acabar às vezes colocando em risco algum familiar ou conhecido. Sobre essas discussões de grupo de WhatsApp, agora que nós estamos voltando a falar com algumas pessoas, vem uma outra eleição aí e pode ser um outro divisor de água. Né? Professor, e essa lei, ela pode também estabelecer e também criminalizar essas pessoas que difundem esses tipos de notícias? Então, é interessante que eu tinha até anotado na hora que tu falou na pandemia, no bloco anterior, eu tinha notado isso. Essa lei foi muito criticada por causa da tramitação dela no Senado Federal. Ela foi apresentada em março, eu acho, de 2020 e já foi aprovada. Geralmente o processo legislativo ele leva bastante tempo, a discussão dentro das comissões bem grande, assim. É mais um tema como esse. Exatamente, mas a justificativa do Senado Federal de apressar foi justamente a pandemia. Né? Vejam, nós precisávamos criar um mecanismo para já impedir a disseminação dessas informações falsas, porque elas agravam o quadro da pandemia. Né? A gente, questão de um mês mais ou menos, o Trump foi lá e fez uma declaração dizendo que o desinfetante ajudava, acho que era desinfetante, ajudava no combate ao coronavírus, e teve não sei quantos milhares de norte-americanos que acreditaram naquela colocação dele, foram lá, consumiram o desinfetante e acabaram hospitalizados. Não sei como é que se alguém chegou a falecer, alguma coisa, mas essa notícia foi divulgada pela imprensa. Né? Então tem um impacto, sim, ainda mais numa situação que as pessoas estão desesperadas por uma solução. Quando a gente está desesperado por uma solução, a gente procura qualquer solução, a solução mágica de preferência, aquela que vai resolver todos os nossos problemas. A cloroquina nesse momento, e aí tem uma disseminação de notícia falsa, não existe nenhum médico que vai dizer que é vedado a utilização de cloroquina no sistema de saúde. Não é proibido se utilizar a cloroquina no combate ao coronavírus, né? O que não se tem é a certeza de que ela é eficiente. Simplesmente isso. A questão não diz respeito. O médico pode, de acordo com a experiência dele, o atendimento dele para o paciente, ele pode indicar ou não. É uma opção dele. Né? Até porque, se ele indicar e isso vier a causar algum dano para o paciente, ele vai ter que responder por esse dano. Né? Por isso que a gente se fia nos protocolos. Né? Então, já começa aí uma divulgação errada de uma informação. Não existe nada proibindo a utilização desse medicamento ou de qualquer outro medicamento dentro desses protocolos. Né? O que existe simplesmente é um cuidado por parte das organizações de saúde, tá? Da própria Ministério da Saúde também,
agora menos, mas por bastante tempo tinha, de informar, ó, essa prática não está confirmada, não existe uma cura ainda definida. Por quê? Porque isso passa por um processo de pesquisa científica, né? De checagem. Funciona, não funciona? Bom, pode funcionar num caso, pode funcionar no outro. Como tu não tem um parâmetro científico ainda definido, o que a gente tem é uma incerteza, mas não uma proibição para a utilização. Agora, isso permite, por exemplo, que o prefeito municipal ele faça um investimento de não sei quantos milhões de reais para a aquisição desse medicamento? Olha, não sei. Isso pode configurar no futuro um ato de improbidade administrativa por parte dele. Porque o agente político não pode agir sem devido conhecimento técnico. Até mesmo se tratando de uma pandemia e se tratando de governança, tem que vir um equilíbrio lá para não alarmar a população. Exatamente. Então, quer dizer, vai lá, se gasta uma fortuna de recursos públicos na aquisição de medicamentos de eficácia duvidosa, me parece perigoso esse tipo de conduta. Tânia, e a gente viu recentes, existem casos extremos da questão da fake news, não tão somente a questão danificação moral ou, enfim, o constrangimento em público, mas também a gente viu o caso de uma mulher que, por conta de uma notícia falsa, dizendo que ela fazia trabalho de magia negra, acabou sendo linchada e acabou indo a óbito aqui mesmo no Brasil. Também tem o caso daquele menino crucificado, que foi divulgado pela imprensa russa, o menino era ucraniano, e também isso aconteceu divulgando essas notícias falsas. E como você mesmo disse, existem vários protocolos para a gente não disseminar, porque a gente não sabe a dimensão até onde vai a questão das fake news. É bem complicado porque, bem como você falou, às vezes a pessoa lê aquilo, se assusta, toma uma atitude desesperada, ou até se for colocar que vai entender ali, vai vir um ciclone, uma destruição, vai vir o fim do mundo, às vezes as pessoas vão estocar comida, vai fazer algum gesto extremo porque tem essa crença de que o que você recebe ali é verdade, nem tudo A maioria das coisas, principalmente quando a gente fala de internet, de aplicativos, tem muita mentira, Então eu acho que toda essa questão de a gente evitar esse tipo de fato tão grave, passa por uma educação midiática, Taylor, porque na Finlândia, por exemplo, que é um país referência em educação para o mundo, eles estão criaram um plano de educação midiática que nos próximos 30 anos do pré-escolar ao ensino médio, todos os alunos terão uma disciplina, enfim, discutirão e aprenderão a buscar novas fontes de informação, mas não é deixar de crer na imprensa ou no fato, mas eu procurar entender que eu vou receber essa informação, eu posso contestar, eu posso verificar, eu posso buscar realmente para ver se é verdade. Então a gente pode se espelhar nisso, porque é urgente essa luta. Deve começar agora, mas mesmo a gente começando agora, tem vários estudiosos da área que colocam isso, que a gente só vai ter resultados daqui em torno de 20 anos. Então, assim, é um problema de agora, que está tendo vários desdobramentos ruins, mas é um caminho. Até, inclusive, o grupo de pesquisa que eu faço parte lá na UFSC, que é o Observatório da Ética Jornalística, eles têm um projeto de extensão, que nos últimos 3 anos eles fizeram com escolas públicas da Grande Florianópolis rodas de conversa, debates, para que os alunos se interessem, não só para se interessem, mas aprendam a distinguir o que é verdade ou não, porque quando a gente aprende a ter esse olhar crítico, a se informar melhor, a gente vai tomar melhores decisões. E a gente sabe que quando a criança ou adolescente aprende algo, ele também replica em casa. Então, se eu sei distinguir que ensino para o adolescente como ele deve checar uma informação, se ele receber do pai ou de algum familiar, ele vai dizer, não, ei tio, ei pai, peraí, não é bem assim, Então eu acho que esse é um caminho, assim. Basicamente a campanha de uso de cinto de segurança, outros tipos de campanha educativa que tem, que pode ajudar. O brasileiro também inovou na questão das fake news, Tânia? Hoje em dia as fake news são disseminadas até mesmo por memes, Sim, porque ela pode vir de vários formatos, Pode vir com caça-cliques, uma notícia bem absurda para te levar para o site de um boato, mas na maioria das vezes, meme, que às vezes a gente acha engraçado, um negócio bem absurdo, engraçado, mas é mentira. E é importante colocar
que a estrutura dela geralmente parece muito com uma notícia verdadeira, mas as informações, as palavras, o fato, ele é mentiroso. Então, por isso, toda essa atenção e cuidado são necessários. E essa questão da disseminação, né, professor, uma fake news, ela pode levar a outros crimes já elencados aqui, até mesmo por você durante a nossa entrevista, né? Com certeza. Na verdade, a conduta de disseminar e de divulgar uma informação falsa em si não é crime. Mas sempre quando essa conduta ela atinge a esfera de um direito de personalidade de um terceiro, por exemplo, da honra de uma outra pessoa, da imagem de uma outra pessoa, obviamente que essa pessoa tem todos os mecanismos para responsabilizar o divulgador, tá? Tanto do ponto de vista penal quanto civil. Né? Só que às vezes o que acontece é aquela situação, a resposta do sistema jurídico ela é muito devagar, ela não é na velocidade da divulgação. Então, até eu conseguir um provimento do Poder Judiciário, por exemplo, obrigando uma determinada pessoa a retirar um post na internet, isso já passou 1 semana, 2 semanas esse post sendo divulgado e a minha imagem sendo prejudicada durante esse período. Né? E a imagem é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que consiga reparar. Né? Depois que a tua imagem foi quebrada, né, não tem mais como reparar esse tipo de situação. Em alguns casos recentes, né, professor, até contribuindo com a sua fala, a questão do auxílio emergencial, né? Teve pessoas que usaram seus próprios dados, enfim, usaram os dados dessas pessoas, o nome foi escancarado, porque é dever do governo colocar isso no portal da transparência, mas acontece que as pessoas passaram até mesmo por constrangimentos, né? E vamos colocar assim, Taylor, mesmo que essas pessoas, elas... fossem elas que receberam esse valor, né, e não terceiros que fizeram utilização, elas estavam paradas pela lei. A lei permitia que elas recebessem isso. Tá? A questão ética, eu acho que é uma questão delas. Elas têm que fazer a reflexão se elas deveriam ou não receber esse valor. Agora, eu ir lá, tá, na minha rede social, geralmente protegido por um perfil falso, tá? Ou pela própria distância que a rede social cria, e querer apontar o dedo e dizer que aquela pessoa é um corrupto, é um bandido, é um excesso. Eu estou utilizando da minha liberdade de expressão de forma excessiva, abusiva, e aí estou causando um dano para uma outra pessoa. A pessoa tinha direito, salvo se eu comprovar, eu digo assim, não, ela não tinha direito para receber. Ela não se enquadrava no perfil para receber. Porque existe a imagem que a pessoa leva, né, até o público e a realidade que ela passa, né? Exatamente. Por trás de cada parede, cada lar, enfim. Eu não sei analisar o caso concreto, né, da pessoa. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Tânia. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso debate. Nós estamos debatendo fake news. A gente poderia ficar a nossa grade de programação, trazendo vários convidados, inserção até mesmo do público, participação, e a gente não iria conseguir debater tudo o que tem, que é esse tema tão polêmico, mas tão importante ser debatido até mesmo no meio da imprensa, né, Tânia? Com certeza, Taylor, é um tema bem amplo, né? E super pertinente. Parabéns pela abordagem aqui no teu programa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês dois discutindo, né, sobre, e trazer também para os telespectadores, agradecer a audiência, né, mas trazer também algumas dicas de como que eles podem fazer, né, para nesse universo repleto de 1 milhão de notícias que circulam por aí todos os dias, algumas dicas, né, para como proceder, né? Ler a notícia inteira, né? Não ler só o título. Às vezes a gente lê o título, né? E mas que preguiça. Não, tem que ler a notícia inteira para você ver, né, do que se trata, verificar a fonte e a autoria, porque geralmente sites de notícias falsas, eles não têm o repórter, o autor, mas se tiver, procurar no buscador, no Google ou em algum outro buscador, a fonte, né? Quem é o escritor daquela notícia. Digitar o título no buscador, né, ali no Google, que é o que todos nós mais utilizamos. Se determinada notícia for verdade, ela vai estar em outros veículos, principalmente também nesses mais tradicionais que a gente já conhece, que fazem bom jornalismo. Frases prontas, a gente que recebe no WhatsApp, isso a grande mídia não mostra, a maior, né, o choque da história. Geralmente se começa assim é porque a notícia é falsa. Eles então, não querem que você saiba. Isso, né, não mostra. Então, assim, atentem para essas dicas e tem as agências de checagem, enfim, para a gente poder fazer melhores decisões coletivas ou pessoais, de qualquer ordem, a gente precisa estar bem informado.
Muito obrigada. A gente que agradece. Professor Luiz Conte, também quero agradecer a sua participação aqui e também trazendo, né, o olhar do campo do direito para esse tema chamado fake news. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, de comentar a Tânia e o Taylor por esse debate tão profícuo, né, e apontar que, de fato, o que a Tânia falou é essencial. Hoje em dia, a informação está muito disseminada, é muito fácil ter o acesso à informação, mas a gente precisa utilizar essa informação, esse acesso à informação de forma responsável. Né? Replicar, divulgar notícias sem a gente saber a fonte daquela notícia, sem a gente saber se aquela notícia de fato é verídica, né? É causar um problema para a nossa realidade. Né? É causar um problema gigantesco, porque do ponto de vista da própria democracia, se a gente quer que de fato o acesso à informação seja democratizado do jeito que as redes sociais prometeram para a gente, era a grande quimera lá dos anos 2000, bom, agora todos têm acesso à informação, a democracia vai funcionar, o que a gente está vendo é que o acesso à informação está causando obstáculos à democracia. Né? E aí a gente precisa se informar e ter responsabilidade social, responsabilidade com a sociedade. Então eu tenho que entender que o meu direito de divulgar uma notícia, uma informação, tá? Ele tem que ser exercido com a responsabilidade, tá? Decorrente desse fato, dessa liberdade, desse direito. Eu não posso abusar dele. Eu não posso querer exercer esse meu direito acima, né, do interesse da sociedade como um todo. Não, eu posso, eu quero, eu tenho liberdade de me exprimir. Eu tenho liberdade de me expressar, né? E aí eu divulgo, eu não posso divulgar uma informação, comentários racistas na internet, homofóbicos, né? Também não posso divulgar, e vejam, não posso por quê? Porque a minha liberdade de expressão, ela é sempre contornada, limitada, né, por a questão da responsabilização, a possibilidade de ser responsabilizado. Por isso eu tenho liberdade de me exprimir, tá? Por isso que eu tenho essa possibilidade. Então, acho que informação e responsabilidade, esses são os dados elementares agora para que a gente possa usar de forma saudável esse acesso à informação que a tecnologia nos deu. Acho que é fundamental. Te agradece também você que nos acompanhou aqui do outro lado da tela, esse nosso tema fake news. Até o nosso próximo programa com outros debatedores, outros temas do nosso cotidiano e sempre trazendo a nossa visão local. Fiquem com Deus e até a nossa próxima edição do programa Conexão Livre.